Crente pode ficar possesso? Crente pode ficar endemoniado? Será que isso é possível? Bom, a teologia tradicional diz que não, porque de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, né? Porque se um crente está falando em línguas, rodapiando no poder, se o crente está profetizando, se o crente está pregando, então como pode ele ter o Espírito Santo e também ter demônios dentro dele? Não, isso não é possível, né? Isso é heresia, né? Então há muito debate, né? Muita contradição, né? Muita confusão no meio do corpo de Cristo acerca desse assunto. E quem é que traz essa confusão? Quem é que traz essa desordem? Quem é que traz esse embaraço? É o próprio inimigo, claro. Por quê? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Amém? Crente pode ficar endemoniado? Crente pode ficar possesso? Vamos ver o que a teologia da libertação e a experiência, né, ministerial de mais de 14 anos trabalhando no Ministério de Libertação, ela diz. É isso que eu quero compartilhar com você hoje. Você que está chegando aqui agora, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora, e a minha missão é essa: ajudar o corpo de Cristo a se restaurarem espiritualmente, a fim de alcançarem a sua cura emocional, a sua libertação espiritual, para que possam viver a vida plena prometida por Cristo Jesus. Você está na hora do valente. Então, se esse conteúdo vai abençoar a sua vida, eu quero te pedir para você começar a dar o seu like. Amém? Coloque aí, comece a curtir esse conteúdo, porque dessa forma o Instagram, o YouTube, ele vai entender que esse conteúdo é relevante e muito mais pessoas vão ser alcançadas através desse conteúdo. Outra forma de você fazer essa obra junto comigo é você compartilhando essa live, tá bom? Clica aí na setinha e você vai estar enviando aí para o maior número de pessoas, para eles poderem também ser abençoados com esse conteúdo, como você tem sido abençoado. Amém? Então vamos lá, gente, vamos mergulhar um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos descortinar as trevas, porque somente assim nós vamos prevalecer. Gente, nós precisamos sair da obscuridade, nós precisamos sair da escuridão, né? O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então nós precisamos entender, conhecer, né? Quais são as artimanhas, quais são as ciladas, quais são as tramas, quais são os ardis de Satanás, como que ele está agindo. Amém? Só dessa forma nós vamos prevalecer, nós vamos romper. A pior coisa que pode acontecer conosco é a ignorância, né? Os sofismas, né? A gente acaba acreditando em mais teologias, em mais doutrinas, né? E a gente, por causa desses conceitos, desses preconceitos, a gente negligencia o poder de Deus, né? E negligencia também aquilo que está acontecendo na esfera espiritual. Porque quantos cristãos estão de fato precisando de uma libertação, precisando de uma restauração, precisando de uma ajuda espiritual, mas a teologia tradicional diz que não, né? Que isso faz parte da vida, né? Porque na verdade ele está passando por aquilo tudo ali, porque ele faz parte do cristão, né? Quantas pessoas já ouvi falar: não, pastora, eu pago o preço porque eu estou na frente da obra, esse é o preço que eu tenho que pagar, meus filhos estão nas drogas, meu marido foi embora, mas é o preço, né, pastora, que eu estou pagando, porque eu estou no ciclo de oração, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Não, meu irmão, esse não é o preço, porque o diabo, ele não veio, né, para poder fazer com que você carregue. Aliás, Jesus, ele não se entregou na cruz do Calvário para você ficar carregando fardo pesado. Na verdade, a palavra de Deus vai dizer que o fardo de Jesus é leve e suave. Então nós temos que entregar o nosso fardo pesado e tomar sobre nós o fardo de Jesus, que é leve e suave. O que nós precisamos fazer é
carregar a nossa cruz. E carregar cruz não é símbolo de derrota, de miséria, de humilhação. Ah, pastor, tá tudo ruim na minha vida porque eu tô carregando a cruz. Meu marido foi embora, eu perdi meu emprego, o médico disse que eu vou morrer, né? E a gente pensa que isso faz parte do evangelho. Não, irmão. Quem veio para matar, roubar e destruir é Satanás, o inimigo da tua alma. Ele veio para matar, para roubar e destruir. O Senhor, ele veio para nos dar vida e vida em abundância, uma vida plena. Então vamos lá, antes de eu responder para você se o crente pode ficar possesso, eu quero perguntar para você, como é que está a sua vida? Você tem vivido de fato a vida plena e abundante prometida por Cristo Jesus? Como que está a sua vida sexual, a sua vida emocional, a sua vida financeira? Como que estão os seus relacionamentos? Como é que está o seu chamado, a sua caminhada com Cristo Jesus? Tudo vai bem? Ou tem uma área da sua vida que não está indo bem? Porque essa área que não está indo bem é porque de alguma forma o inimigo entrou, está saqueando, roubando, distorcendo, ele está fazendo uma ruína, ele está trazendo uma ruaça. Então, se o inimigo entrou, opa, é sinal que tem aí uma manifestação demoníaca. Então, sim, crente pode ficar possesso, crente pode ficar oprimido, tá bom? Por quê? Porque estão dando de alguma forma uma base legal para que esses demônios venham acessar. Gente, libertação é para crente. Eu não faço libertação, por exemplo, de uma pessoa que não é cristã. O ímpio, ele precisa de salvação. Agora o crente precisa de libertação. Então libertação é para nós, é direito nosso. Amém? Foi conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele nos trouxe uma unção para quebrar jugo. Amém? Nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Agora nós precisamos entender que nós precisamos, né, nos submeter ao Evangelho de Deus e passar por esse processo de libertação espiritual. Então nós precisamos entender esses fundamentos, né? Mas pastor, a palavra de Deus diz que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Sim, mas nós precisamos entender que nós somos trino. Nós somos um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Então vamos lá, quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele se conectou com o teu espírito. É aí que você sente o Deus, que você fala no Espírito e é edificado, que você sente a presença do Espírito Santo, que você é convencido, que você é ensinado, que você é encorajado, que você é fortalecido. Amém? É no teu espírito que o Espírito Santo de Deus vem e se conecta. Então sim, muitas das vezes eu estou falando em mistério. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus de fato habita em mim e ele está ali se conectando com o meu espírito, mas eu também sou uma alma e eu também sou um corpo. Vamos lá, e se eu dei base legal para o inimigo, ele acessar o meu corpo ou a minha alma, sim, ele vai entrar, porque os espíritos, eles procuram uma casa para habitar. Nós somos como um grande edifício cheio de portas e janelas, né? E se a gente abre uma porta, uma janela, através dos nossos olhos, os nossos 5 sentidos são portas espirituais. Se a gente abre portal espiritual, sim, o demônio vai entrar e vai trazer ruína na vida do cristão. Então, libertação é para crente, gente. É claro, você pode ver uma pessoa que não é crente, possessa, e você usar a autoridade espiritual e você expulsar o demônio vai ter que se sujeitar no nome que está sobre todo nome. Ele vai sair, só que o problema é que aquela pessoa não foi liberta. Por quê? Porque aquele demônio, ele vai lá na profundeza dos infernos, vai chamar 7 piores e vai voltar a habitar naquela casa. Por quê? Porque tem uma porta de entrada ali aberta. Então, libertação é fechar essa porta de entrada, né? Então, expulsar demônios faz parte do processo de libertação, mas não é propriamente dito a libertação. Amém? Libertar é fechar as portas. Libertar é entrar num processo de santificação, né? Purificação, para que os demônios não entrem mais. Então a possessão demoníaca, ela também pode ser a continuação
situação, de um processo de opressão, né? Veio ali um espírito opressor, né? Que ontem nós falamos sobre isso na live, e aquela pessoa não guerreou contra aquela entidade espiritual, e foi aquela, a princípio era um domínio externo, e aí por causa da base legal que permaneceu aberta, aquele demônio entrou ali e passou a habitar na casa espiritual dessa pessoa, tá bom? E aí o que vai acontecer quando esses demônios entram? Eles passam a controlar os comandos físicos, os comandos emocionais, porque quando tem um controle físico é muito fácil você diagnosticar, né? A pessoa ficou lá com a mão torta, né? A pessoa aí começou a sacudir o ombro como uma pombagira, né? Tem alguns trejeitos específicos de algumas entidades demoníacas, né? Pessoa virou o olho, caiu no chão como uma serpente. Então é muito fácil você diagnosticar quando o demônio ele tomou o comando físico. Mas quando o demônio toma o comando emocional? Porque o demônio pode entrar no corpo, mas ele também pode acessar as emoções. Nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Então ele pode também acessar as emoções e estar ali, né? Habitando ali naquela casa espiritual e ter um comando sobre as emoções. Aí a pessoa começa a ter ataque de ira, ataque de raiva, né? Viralizou um videozinho agora de um menininho, né? Todos vocês assistiram? Ele gritando, dando um escândalo na escola e falando: eu vou matar toda a minha família, eu vou matar todo mundo, eu odeio Jesus, eu gosto do diabo. Gente, aquela criança, ela estava endemoniada, ela estava possessa, né? E as pessoas que não têm discernimento espiritual, que não conhecem o mundo espiritual, elas vão olhar isso, né? E talvez vão se indignar e acaba errando o alvo, né? Porque vai ficar com raiva dessa criança, vai achar que o problema é um problema ali do caráter, né? É claro que essa criança, com certeza, ela tá dentro de um seio familiar disfuncional e também tem desvio de caráter, mas tá nítido ali que essa criança, ela está o quê? Debaixo de uma possessão demoníaca. Sim, crianças também ficam endemoniadas, tá bom? Depois vocês podem pegar aí uma live que eu fiz só falando sobre isso, sobre crianças endemoniadas. Então, o que o diabo estava fazendo ali? Ele estava tomando o domínio e o comando das emoções daquela criança, fazendo com que ela tivesse ali aquele ataque de ira, de ódio, aquela explosão de ódio, tá bom? Então, é assim que os demônios, eles fazem. Eles podem entrar sim, né? E a gente precisa perceber aquilo que está acontecendo na esfera espiritual pra gente não errar o alvo, tá bom? Então, a possessão, ela pode ocorrer quando o crente, ele dá permissão, né? Uma permissão consciente ou inconsciente, né? O que seria uma permissão consciente? Quando você, por exemplo, fez um pacto com as trevas, né? Você foi lá, deu a mão para cartomante ler, né? Você deu doce de Cosme e Damião, você foi lá para fazer jogar cartas, jogar búzios, consultou os demônios, né? Deu lá um presente para a entidade, arriou um despacho, participou lá do terreiro. Então tudo isso são bases legais, né, que você dá conscientemente, porque você sabe que você está fazendo uma aliança com as trevas, você sabe que você está ali conversando com uma entidade maligna, né? Então, quando você faz isso, você está fazendo o que? Um elo consciente. Mas também tem um inconsciente. E o diabo não quer saber se você é ignorante. Na verdade, o diabo quer que você permaneça na linha da ignorância. Ele quer isso. Quanto mais ignorante você for, melhor para ele, porque você vai ficar o quê? Preso ali, né? Então, muitas vezes a gente também abre muitos portais através da nossa própria boca, daquilo que a gente fala, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos deu autoridade para nós ligarmos e desligarmos. Mateus 18:15. Tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O que nós desligarmos na terra será desligado no céu. E às vezes a gente liga
né, a nossa vida às esferas espirituais tenebrosas. Eu quero morrer, a minha vida não vale nada, esse dinheiro não dá pra nada, minha vida é uma miséria, eu só tenho desgraça na minha vida não vai pra frente. Poxa, eu queria ter uma enfermidade pra ver se vocês agora me dão valor, porque se eu morrer, deixa eu morrer, quando eu morrer vocês vão me dar valor, né? Esse tipo de palavra, gente, é uma invocação espiritual, sim. A gente está invocando os poderes das trevas para adentrar e acessar a nossa vida. A gente concede autoridade, a gente entrega da base legal, legalidade para os demônios, né? Eles virem habitar na nossa vida quando a gente libera esse tipo de palavra, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? O diabo, ele é compilador, ele não fez nada, ele não criou nada, ele não tem nada, tudo Deus fez, mas ele compila as coisas espirituais, porque ele é um espírito e ele conhece os princípios espirituais. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, vai dizer: seja feito na terra assim como é no céu. Quando eu declaro a palavra, quando eu vivo sobre a palavra, eu estou trazendo o quê? Céu na terra. Não é assim? Quando a gente está na igreja, a gente está declarando a palavra, ouvindo a palavra, adorando. Amém? Isso pode acontecer na tua casa também, quando você tem um lar que não tem briga, que não tem murmuração, que não tem contenda, né? Que se declara a palavra de Deus, que as músicas que tocam são só louvores, que as programações são programações lícitas, né? Onde tem oração, tem adoração. O que acontece? Esse lar passa a ser um pedacinho do céu, gente. Nós trazemos o céu na terra. Mas quando essa casa é uma casa onde as pessoas murmuram, reclamam, né, questionam, criticam, né, declaram palavras de destruição, jogam pragas, né? Estão sempre reclamando e questionando e murmurando. O que acontece? O diabo também se apropria desse princípio. E ele diz: olha, seja feito na terra assim como é no inferno. E aí a sua casa passa a ser um inferno. Por quê? Porque você está atraindo ali demônios. E os demônios vão entrar onde, gente? Eles vão entrar na casa espiritual, ok? Então nós precisamos entender esses princípios, tá bom? Lá em Mateus 9:21, a palavra de Deus vai dizer que um pai leva um menino que desde a sua infância estava atormentado por um demônio. Esse demônio lançava aquele menino no fogo, na água, para tentar matá-lo. Agitava ele violentamente e fez aquele menino cair no chão como morto. Então nós estamos vendo aqui manifestação corpórea de um controle físico de demônios, tá bom? Então vamos ver alguns sinais quando tem essa manifestação corpórea. O olho pode ficar vago, né? A pessoa começa, você olha, a pessoa não está olhando para lugar nenhum, o olho ficou vago, então até mesmo ele fica só a menina dos olhos some, né? Fica só aquela bola branca, tá bom? Uma força sobre-humana, né? Uma força sobrenatural, uma força extrema, muitas das vezes num ataque de ira, né? Que as pessoas estão pensando que aquela pessoa está com um ataque de ira, mas aquela pessoa está possessa. Segura 2, 3, 4 ali e aquela pessoa, né? Pode ser uma menina magrinha, ela vai jogar todo mundo para longe. Por quê? Porque é uma força sobre-humana. Também pode acontecer distúrbios intestinais. De repente a pessoa está bem, ela começa a dar uma dor na barriga, né? Uma cólica, e ela pensa que é algo natural e não é. É espiritual, né? É uma atuação demoníaca, até mesmo sangramento, né? Eu tive um seminário intensivo presencial, onde no momento de guerra espiritual teve uma menina, uma jovem, né, que ela começou a ter sangramento, e eu orei por ela e falei: olha, você acabou de passar por um processo de libertação espiritual. Orei, ela sangrou ali, e aí depois veio a notícia de que ela tinha dificuldade para engravidar. Os médicos já tinham dado até o diagnóstico médico para ela, né, de que ela não poderia ser mãe. E depois desse processo de libertação, né, ela
ela agora tem 2 filhos, né? Já tá com 2 filhos, para honra e para glória do Senhor Jesus. Amém? Então, é muito comum também esses distúrbios intestinais, né? Movimento estranho no estômago, né? Às vezes você vai orar, a barriga da pessoa cresce, fica como se fosse de uma mulher grávida, né? É muito comum isso. Choro compulsivo. Às vezes aquela pessoa que você está orando, ela começa a chorar compulsivamente. Gente, aquilo ali é uma manifestação demoníaca, por isso que nós temos que ter o discernimento do espírito, tá bom? Dores na coluna, dor de cabeça, dor em toda a parte do corpo, né? Teve uma pessoa que era uma pastora até, era uma pessoa de liderança. Então todo seminário presencial meu, né, ela ia participar. E todo seminário, em seminários distintos, ela ia e ela começava a passar mal. E ela, pastora, eu não sei o que está acontecendo, eu vou embora, eu vou para o hospital. Eu falei, não, você não vai para o hospital, né? Porque aqui tá o médico dos médicos, você vai ficar aqui, você vai ser curado. Não, eu não sei o que acontece, toda vez que eu entro aqui nessa igreja eu começo a passar mal. Eu falei, você está passando mal porque você está no processo de libertação espiritual, porque são demônios que estão aí agindo, tentando impedir que você prossiga aqui. Então eu orava, fazia guerra espiritual, aquele demônio ia embora, ela ficava ali, sempre passava por um processo muito grande de libertação, de restauração, e graças a Deus ela vivenciou isso, né? Hoje conseguiu romper aí espiritualmente, tá bom? Então o demônio faz isso, a gente tem que ter um discernimento, que às vezes, né, a gente tem aquela concepção errônea, tá bom? Ilimitada de que a pessoa possessa é só aquela que tá encurvando os dedos, né, que tá dando gargalhada, que tá requebrando o quadril, que tá requebrando o ombro, né, que tá caindo no chão, que tá andando como uma serpente. Não, gente. Os demônios, eles podem trazer comando tanto nas emoções como no corpo, né? E muitas vezes esses ataques, essas enfermidades, essas dores, né, elas são sim uma manifestação demoníaca, de uma possessão, contanto que quando você ora, o demônio ele sai, ele vai embora. Então o demônio ele não vai sair só através de uma manifestação demoníaca violenta, né? Os demônios têm muitas formas de sair. Ele é um espírito, ele pode sair através da tosse, do espírito, do espirro, do arroto, do bocejo, do vômito, do choro, do sangramento, tá bom? Então o importante é que ele saia, ok? Então a pessoa possessa, ela vai ter aversão ao sagrado, ela vai ter incômodo, ela não vai conseguir ouvir a palavra de Deus. Por isso que muitos cristãos não conseguem ler a palavra. Quando vai ler, a mente fica vaga, dá sono. Parece que a Bíblia é o Rivotril do cristão. Toma, pastor, eu fico a madrugada inteira no Instagram. Mas se eu pegar a palavra para ler, pronto, já era, eu começo a dormir. O que é isso, gente? É uma possessão demoníaca, tá bom? Então calafrios, tontura, sensações estranhas, né, de vários tipos, tudo isso são manifestação corpórea, mas é isso que eu quero que você entenda. Sim, o demônio pode estar, aquele cristão pode estar debaixo de uma possessão, mas essa possessão ser um comando tanto no corpo quanto na alma, amém? Os demônios podem utilizar vários tipos, e a gente pode perceber isso de várias formas, de vários tipos de manifestação, tá bom? Então, pastora, eu posso estar possesso, passar por uma possessão demoníaca sem ter uma manifestação de ficar com a mão curvada? Sim, gente, aquilo que eu falei, amém? Os demônios, eles na verdade vão querer se camuflar, eles vão querer ficar escondidos, porque uma vez que eles são expostos, pronto, a gente vai fazer guerra espiritual. Se um cristão vê alguém possesso, o que ele vai fazer? Ele vai mandar embora em nome de Jesus. Então muitas vezes os demônios eles vão ficar ali camufladinho e vão se fortalecendo gradativamente, e essas manifestações elas podem sim acontecer de imediato ou demorar dias, anos, ou até mesmo nunca acontecer. E os demônios eles vão ficar o quê? Incubados. Esses demônios que ficam incubados, que não se manifestam, eles se fortalecem porque eles ficam mais tempo ali. Então, normalmente, os demônios que não manifestam são os mais fortes. E os demônios que manifestam são aqueles que
eles dão menos resistência, tá bom? Então não significa, porque o irmãozinho tá caindo em processo, ele tem demônio. Eu que não tô manifestando, tô com a mão torta, eu não tenho. Não, isso não significa. A gente tem que ver através de outros sinais, tá bom? Principalmente, minha vida tá sendo saqueada, roubada, alguma área da minha vida está destruída, opa, então tem aí sim uma manifestação demoníaca. O diabo entrou nessa casa e ele está agindo nessa casa, ok? E se ele quis, e ele vai querer estar escondido, porque se ele for expulso, ele vai ter que o mundo espiritual existe uma hierarquia, ele vai ter que prestar conta, ele vai sofrer tortura, né? Então o que vai acontecer? Ele não vai querer perder território, tá bom? O que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar ali incubado, escondido, sugando as forças vitais, tocando na saúde, tá bom? Regendo nos sentimentos, nas emoções, causando medo, intriga, insônia, ira, depressão, bipolaridade, síndrome do pânico e por aí vai. Pastora, todas essas enfermidades psicossomáticas são oriundas de demônios? Não, a raiz pode ser emocional, tá bom? Então tudo tem que ser investigado, a pessoa tem que passar por um processo de uma anamnese espiritual, de um check-up espiritual para descobrir qual é a verdadeira raiz desse problema, tá bom? Então, quando o demônio manifesta, gente, se torna tudo muito fácil, né? Porque você identificou ele rapidinho. Agora, quando ele não se manifesta, como é que a gente faz? A gente precisa compreender o nível de devastação que está acontecendo na nossa vida e entender que tem um demônio ali e entrar em colisão, porque se você, por exemplo, né, tá cheio de sofisma na sua mente dizendo não, de jeito nenhum, porque eu prego, porque eu entrego profecia, porque eu sou isso, eu sou aquilo, né, e você não entra em colisão com as trevas, então esses demônios vão ficar ali, destruindo a sua vida, a sua força, né? Então a pessoa tem que desejar passar pelo processo de libertação espiritual, né? Eu já ajudei centenas e centenas de líderes, pastores, né? E sempre me marca muito quando eu estou ajudando um líder espiritual, porque eu já ajudei líderes espirituais que realmente tinham vida com Deus, né? De realmente assim amar a Cristo, fazer a obra de Deus e lutar ferozmente para não se entregar às concupiscências da sua carne, mas pedir ajuda de falar, pastora, olha, eu tenho lutado com essa concupiscência, isso tem sido uma luta na minha vida, existem algumas áreas da minha vida que estão travadas e eu percebo que existe alguma coisa errada, e ali depois que a gente vai fazer o check-up espiritual, que a gente vai fazer a anamnese e que a gente vai entrar em colisão com as trevas, todas as vezes que quando você entra em colisão com as trevas, né, com esses usando mesmo a autoridade espiritual, né, colidindo permitindo que o poder de Deus, a unção do Senhor que quebra todo jugo, ela colida com essas forças espirituais da maldade, né, porque o demônio ele tem que ser expulso, né, porque ele não vai sair por conta própria. Quando a gente colide, o que acontece? Normalmente ele manifesta. Então é geralmente muito assustador, né, para um pastor, para um missionário, para um líder espiritual, para uma mulher, para um homem de Deus que nunca passaram por um processo de libertação e que nunca imaginaram ter um demônio na vida deles, porque na verdade nunca manifestou. Mas ali quando houve a colisão, acabou havendo um tipo de manifestação demoníaca, então eles ficam completamente assustados, apavorados, né? Choram, né? E ficam assim, aí o diabo começa a setar, fala, mas pastor, e os meus dons, e aquilo que eu fazia? Será que não era de Deus? Será que era o diabo? Aí eu tenho que alinhar novamente o coração, as emoções. Eu falo, não, você tem o Espírito Santo de Deus, né? Justamente por causa desses sofismas, gente. Porque de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. E a gente não entende como que é o mundo espiritual, sim. O diabo não vai conseguir dividir um ambiente com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus está agindo no nosso espírito, mas a gente deu base legal para no corpo e na alma. Sim, os demônios vão entrar e eles vão ficar ali e eles vão trazer ruína, eles vão trazer destruição, né? Então sim, a gente pode falar em línguas, né? A gente pode até expulsar demônio, a gente pode até fazer muitas coisas para Deus, mas ainda assim está precisando passar por um processo de libertação espiritual, amém? E isso
assim, isso é um divisor de águas, né, na vida dessa liderança, porque também muda a perspectiva deles, né, o entendimento acerca do mundo espiritual, né, e um líder curado, liberto, meu Deus, é uma multidão de gente sendo liberta, curada, restaurada, amém? Porque Deus não vai fazer nada através de nós que não tenha feito em nós primeiro. Então a gente tem que discernir no campo de batalha espiritual, nesse processo, quais foram as bases legais que foram dados, amém? Nós precisamos passar por um processo de libertação espiritual, um processo de santificação, seguir os passos de Jesus, porque caso contrário, aqueles demônios, eles vão voltar. A palavra de Deus diz que eles voltam, né, e eles vão, na verdade, voltar 7 vezes piores, né? E por isso que libertação é uma coisa que tem que ser feita com responsabilidade. Tem muita gente aí querendo ser libertador, sem conhecer o mundo espiritual, simplesmente expulsando demônios, fazendo um show gospel, né? E as pessoas, ao invés de serem libertas, elas acabam ficando mais possessas, mais sobrecarregadas. Por quê? Porque as portas espirituais, elas não são fechadas, tá bom? Então, os demônios, eles pode ser um, né? Que é uma manifestação de um espírito solitário, mas ele também pode ser uma legião. Normalmente a gente está lidando com uma legião, gente, tá bom? Porque o espírito solitário, ele entra quando a porta é aberta logo de imediato, né? Entrou, a gente pecou, né? Fez aquilo que não devia, errou, aí entrou um demônio, mas você não deixou o sol se pôr sobre a sua ira. Você se arrependeu, né? Você se humilhou diante da presença do Senhor, né? Você orou, você jejuou, você se santificou. Então, nesse processo, né, de renúncia, de renegação, os demônios já não resistem e eles já vão bater em retirada. Agora, quando a gente não faz essa rota da santificação, aí sim, eles vão ficando, eles vão chamando o outro e vão agrupando e daqui a pouco torna-se uma legião, uma infestação de demônios, tá bom? Marcos capítulo 5, versículo 9, diz assim: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é uma legião, porque nós somos muitos, né? Então a palavra legião é a designação da maior divisão do exército romano, com aproximadamente 6.000 soldados. Então, dentro de uma casa espiritual, gente, pode ter muitos e muitos e muitos demônios, ok? Então a gente, como libertador, tem que aprender como lidar, né? Quando a gente está lidando com um espírito, com um demônio solitário, com uma legião. Tem muita gente que se atropela, né? Aí vai expulsar o demônio, acha que aí porque quando você está lidando com uma legião, sai um, entra outro, sai um, entra outro, e aí a gente pensa que é o mesmo demônio. Por que você está aí? Por que você não está indo embora? Mas não, você está lidando com uma legião, são inúmeros demônios. Então você tem que saber e conhecer sobre a teologia da libertação para de fato ajudar essas pessoas a saírem desses lugares, tá bom? Nós podemos também fazer a autolibertação. Tem uma live minha, depois vocês procuram, vão lá no meu YouTube, que fala só sobre autolibertação, que também é um método muito eficaz que nós podemos fazer para manter a nossa libertação quando nós já passamos por um processo de libertação espiritual, tá bom? Agora, dependendo do nível de opressão que nós estamos, eu não aconselho fazer a autolibertação, né? Porque aí você vai estar entrando em colisão com as trevas e pode passar muito mal. Então é bom passar por um processo de libertação espiritual. Então é isso, gente. A live de hoje, ela teve essa finalidade de instruir você e mostrar para você, quebrando sofismas e paradigmas, para que você possa compreender que sim, libertação é para crente. Sim, crente pode ficar possesso e muitas das vezes pensa que está lidando com um problema de saúde, pensa que está lidando com um problema emocional, mas na verdade está lidando com uma manifestação demoníaca, né? Existe ali um demônio que está habitando naquela casa para roubar, para matar, para destruir, e nós precisamos compreender, amém, para que a gente possa de fato ser liberto e nunca mais ser manipulado pelas trevas, ok? Então, se você deseja
passar por um processo de libertação espiritual, se você deseja aprender mais, se você quer ser um guerreiro espiritual, para você aprender a combater o bom combate, ajudar a sua casa, a sua família. Tantas pessoas precisam de ajuda, gente. São inúmeros pedidos de socorro que eu recebo diariamente, gente. As pessoas, os filhos de Deus falando: pastora, na minha cidade, na minha igreja, não se fala sobre isso, não se prega sobre isso, eu nunca ouvi falar sobre isso, como é que eu faço? Meu Deus, o Senhor quer trazer, levantar nessa geração os guerreiros espirituais, libertadores, homens e mulheres que vão se posicionar no mundo espiritual para combater o bom combate, para dar a mão, para ajudar, irmãos, aqueles que têm sido vítimas espirituais das trevas. Mas Deus primeiro tem que fazer em você, Deus primeiro tem que restaurar você. A gente não pode entrar no campo de batalha para ajudar. Às vezes a gente quer ajudar o nosso pai, nosso filho, nosso marido, mas a gente não pode entrar no campo de batalha sem estar preparado para a batalha. E como que eu me preparo? Meu Deus, eu me preparo. O melhor método é eu estar em um grupo de pessoas a qual estão caminhando no mesmo propósito, na mesma finalidade. Ter um mentor, um líder espiritual que vai te instruir, que já chegou onde você quer chegar. Amém? Que vai te instruir. Por quê? Porque quem é liberto, liberta. Quem é curado, cura. Amém? Então, conhecendo, né? Tendo conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Ok? E eu estou agora, nessa semana, somente essa semana, com algumas vagas abertas em uma condição mega especial para você que quer entrar para a Comunidade dos Valentes. O que é a Comunidade dos Valentes? A Comunidade dos Valentes é esse lugar onde homens e mulheres de Deus se reúnem ali para serem impartidos pelo poder de Deus e pelo conhecimento da palavra de Deus, para serem ativados no mundo espiritual. Então, toda segunda-feira eu estou ao vivo ministrando, impartindo, é claro, em um nível de profundidade maior. São 2 horas de ministração, de impartição de poder, né? Porque a gente consegue se aprofundar em tópicos, em assuntos que não dá pra a gente se aprofundar aqui na live aberta, amém? Mas lá a gente consegue se aprofundar, trazer um nível profundo de conhecimento. É um tempo de destravamento, de ruptura, amém? Onde você pode ali estar junto comigo, eu vou te dar as mãos, vou guerrear junto com você, batalhar. É poderoso demais. Além disso, você tem acesso, né, a todo o acervo da Comunidade dos Valentes. Então, todas as ministrações que já foram dadas na Comunidade dos Valentes estão lá, disponível, e você pode acessar, né? Então, acervo de mensagem, de conhecimento. Poxa, eu quero conhecer sobre o assunto sobre quebra de maldição. Você vai lá e você vai encontrar lá uma mensagem sobre quebra de maldição. Eu quero aprender sobre altar remidor. Você vai lá, vai estar lá. Eu quero aprender sobre os sonhos. Você vai lá, você vai encontrar uma mensagem sobre os sonhos. Então, toda segunda-feira você pode estar ao vivo comigo. Pastor, eu não posso estar ao vivo segunda-feira porque eu tenho compromisso. Você vai poder assistir, vai estar disponível para você assistir a hora que você quiser, ok? Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade exclusiva, que é somente essa semana, em uma condição muito especial, eu quero que você coloque aí, eu quero, amém? Quando você colocar eu quero, você já vai receber automaticamente aí o link para que você possa acessar e se matricular na Comunidade dos Valentes. Vai ser poderoso demais, amém? Glória a Deus, viu? Ficou bom aqui, graças a Deus. Deixa eu ver se tem pergunta hoje, amém? Sejam mais do que bem-vindos, Nice, Roberta, Lilian, aleluia. Todos vocês, Valéria, minha xará, Deus te abençoe, Valéria. Missionária Márcia, Tânia, glória a Deus. Ivete, amém. Boa tarde, pastora, paz de Deus. Boa tarde, querida, paz do Senhor. Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Não. Vamos lá, Roberta, cada dia que passa tenho mais certeza que preciso urgente de libertação. Isso aí, Roberta, esse nível de de consciência, quem nos traz é o Espírito Santo, tá bom? Porque é ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, se o Espírito Santo de Deus tá mostrando pra você que você precisa de ajuda, então você realmente precisa, tá? Pastora Viviane, eu fui liberta, minha mentora abençoada. Beijo, amo sua vida. Glória a Deus.
Roberta, difícil encontrar um libertador, pastora. Sim, por isso que Deus quer fazer em você. Viu, Roberta? Deus quer fazer em vocês, levantar vocês como grandes libertadores. Amém? Há essa necessidade, gente. O mal tem crescido, tem se multiplicado. Então, cadê os soldados de Cristo? Os guerreiros espirituais que vão caminhar em autoridade e em poder. Deus quer fazer através da sua vida. Então, começa você a passar por um processo de libertação espiritual. E Deus vai te usar na sua cidade, na sua igreja, na sua família. Amém? Eu creio nisso. Da Isa, meu sogro chora muito quando estamos orando por ele. E ele é novo convertido. Fumava muito, agora parou. Que bênção, glória a Deus. O choro pode ser um choro de quebrantamento do Espírito Santo, mas também pode, aí a gente tem que discernir, tá? Mas pode ser também um processo de libertação espiritual, demônios ali, tá? Eu já estou lá, a pastora Vivi já está na comunidade dos valentes. Aleluia! Carlinhos, olá, bom dia, paz, minha pastora, Deus te abençoe. Ivete, eu quero, amém? Ivete, também quero te ver lá, hein? Glória a Deus. Ivete, pastora, tenho tanto interesse nesse assunto, porque sempre estou procurando por esse assunto. Então, Ivete, isso é o Espírito Santo, né? Porque assim, o Espírito Santo de Deus, ele nos atrai, ele nos impulsiona, ele não desiste de nós. Essa graça, esse poder de Deus sobre a nossa vida, amém? Então o Espírito Santo de Deus vem e nos conduz, amém? E que você possa então continuar prosseguindo, avançando, para que Deus possa fazer uma obra em você e através de você, ok? Quero orar hoje por sua vida, amém? Para que a sua mente possa se expandir para o conhecimento da palavra de Deus, para que todo sofisma caia por terra, para que você possa entender, né, a necessidade que você tem, que todos nós temos, de buscarmos a santificação, ok? O processo de libertação é o processo da santificação, ok? Então vamos orar? Pai bendito e amado, Deus, eu quero te glorificar e te exaltar por essa tarde, por essas vidas, Deus, que estão conectadas comigo aqui agora. Senhor, eu quero liberar a tua unção, o teu poder, para essas vidas, Senhor. Eu declaro, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão. Eu abençoo, Pai, ó Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora todo sofisma, todo bloqueio na mente, todo tradicionalismo. Eu aplico o sangue de Jesus Cristo entre essa vida que está conectada comigo e tantas outras que serão alcançadas através dessa live. Eu repreendo agora Beelzebu, que eu queimo agora com o fogo do Senhor todo farisaísmo, todo tradicionalismo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que impede, que bloqueia essa vida de ver, de perceber as coisas na esfera espiritual, em nome de Jesus. Recebe fogo, 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 toda mosca varejeira, em nome de Jesus Cristo, que vem para confundir, para embaraçar, toda perturbação na mente, eu ordeno agora, em nome de Jesus, dobre-se, curve-se diante daquele que é, do que era, do que há de vir, do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Toda fortaleza na mente, todo sofisma na mente, em nome de Jesus, que os olhos se abram, que o poder do Altíssimo recaia sobre ti, que você possa ver, enxergar, compreender aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, no nome poderoso de Jesus. Eu abençoo o seu dia, abençoo o seu projeto, abençoo sua casa, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se essa live edificou você, fortaleceu você, trouxe conhecimento, então em nome de Jesus, faça essa obra junto comigo. Amém? Se você foi abençoado, então use agora a chave do milagre na sua vida, que se chama gratidão. Seja grato a Deus, trazendo também mais pessoas para que possam ser abençoadas como você também foi abençoado, compartilhando essa live. Que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui juntamente com você na hora do valente. Deus te abençoe, querido.